Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta segunda-feira, dia 6 de setembro. Nós estamos vivendo então a Santa Semana do Tempo Comum, 23ª, e o nosso evangelho deste então dia 6 é o evangelho que queremos também pedir ao Senhor que nos liberte de toda a nossa mão ressequida. O Evangelho é Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei, os fariseus, o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, ao olharmos então este texto sagrado, nós temos aí a mão direita, que simbolizava nas culturas antigas o poder de fazer o bem. A mão esquerda, pelo contrário, o poder de fazer o mal. A mão, biblicamente, traz uma forte, então, simbologia. A dimensão do poder, a dimensão da força, também as obras que realizamos. Ter a mão direita seca era uma experiência, então, terrível, uma mão ressequida. Significava que o indivíduo estava, assim, impossibilitado de fazer o bem. Só podendo agir com a mão esquerda, as obras de suas mãos não eram bem vistas. Por isso, quando Jesus se defrontou neste evangelho, na sinagoga, com um homem cuja mão direita estava então ressequida, mirrada, seca, ele antecipou-se e ele propôs a cura antes que lhe fosse feito qualquer pedido. Jesus conhecia com certeza o drama pessoal daquele homem. Jesus conhece os dramas interiores de cada um de nós, as nossas dores, o nosso sofrimento. E assim então, Jesus, sem dúvida, vendo, sentindo
a limitação física, a humilhante situação em que esse homem se encontrava e o identificava como um portador de maus augúrios. Assim, Jesus, então, olha com compaixão para aquele homem. É bem possível que até as pessoas o evitassem. É bem possível que ele até trazia sua mão seca, talvez debaixo do seu manto, dentro de sua túnica, para assim não ser visto, identificado e tendo, então, vamos dizer, naquela época, o que se diz hoje, os bullying, as discriminações, a atitude muitas vezes de discriminar, de agir com exclusão, agir numa atitude, então, de zombaria. Embora fosse dia de sábado, Jesus sentiu-se como que na obrigação de curar, de libertar, de restituir a vida, a dignidade daquele homem. E o fez contrariando os mestres da lei e os fariseus, para os quais o repouso sabático era uma exigência absoluta, em que não podia se fazer nada, quanto mais realizar uma cura, um milagre. Jesus não pensava assim. Quando se trata do bem, quando se trata de fazer o bem, quando se faz assim, então, necessário a restituição da vida, da dignidade da pessoa, Jesus, para ele, não se importava com nada, nem mesmo com o fato de violar a lei do sábado, a lei sabática. O amor era a exigência absoluta de sua vida, não as tradições religiosas, não as minúcias. Este princípio de vida, então, norteava toda a ação de Jesus, mesmo sabendo que ele se tornaria objeto de ódio de seus adversários. Olhando esse texto sagrado, entreguemos também as áreas ressequidas da nossa vida a Jesus. Entreguemos também as áreas secas. Entreguemos também as áreas que se encontram talvez paralisadas. E peçamos que o Senhor imponha as mãos, que o Senhor ore, que o Senhor derrame o poder, a bênção, a força, a graça restituidora para a nossa vida. Senhor, não permitas que deixemos de fazer o bem por estarmos apegados a costumes, a tradições, a preconceitos que não correspondam à tua vontade, à dignidade, à plenitude de um viver. Abençoa-nos, Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com a graça de Deus, sejamos então pessoas que coloquemos a vida no centro da nossa vida e não a lei pela lei.